Porque para você vencer brasileiro, para você vencer sul-americano, para você vencer Copa do Brasil, você precisa de um time reserva bom e de um titular bom, fiel. Então deu pra gente ver que esse time reserva do Corinthians, apesar do empate, é um time totalmente deficitário, principalmente no setor defensivo, tá? O Luciano lá do Bahia, eu esqueci o sobrenome lá, o apelido dele, ele pegou a bola numa extremidade da área na direita, veio carregando para a esquerda, passou o Alex Santana, passou o André Ramalho como se fosse uma criança, cruzou na área, o Maicon ficou olhando e o João Pedro Choca chega atrasado como se estivesse num jogo treino e o cara faz o gol de cabeça. Então é totalmente, vamos dizer assim, frágil esse time reserva do Corinthians que precisa melhorar sim. Fiel, às vezes vocês podem pensar, nossa, mas o Corinthians acabou de ser campeão, o cara já vem com crítica porque o Corinthians empatou, que é um ótimo resultado. Fiel, vocês querem a verdade ou a mentira? A gente tem que ser realista aqui e contar o que aconteceu. Foi um jogo, na minha opinião, que não é digno de Corinthians, mesmo com os times reserva, e é um sinal de alerta para que o Corinthians possa contratar e esses sinais de alerta incentivar a diretoria e firme no mercado para a gente trazer aí reforços, tá, fiel? Que se não for para o time titular, que venham também para ser do time reserva, porque para conquistar títulos você precisa de um bom titular e de um bom reserva também, tá? Se você quiser informações mais detalhadas do mercado da bola, sobre jogador midiático que está nos planos do Corinthians para jogar junto com o Memphis, sobre zagueiro que pode estar chegando, meio-campistas, falei no vídeo de ontem que o Corinthians vai trazer 3 jogadores garantidos, cravado aqui para você. Vou deixar esse vídeo que eu falei dos reforços no final para você clicar e assistir, tá? Mas não sai daí. Não sai daí porque tem muita informação para passar aqui para vocês ainda, porque eu fui apurar, Fel, para vocês a situação de contrato do Memphis, tá? Porque ficou muito vago. Pedro Silveira falou que tem conversas com o Memphis Depay, Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, que tem conversas com o Memphis para uma possível renovação, tá, fiel? Só que ficou muito vago e eu fui atrás dessa informação, fui apurar mais a fundo para trazer para vocês referente à renovação de contrato do Memphis, tá? Contrato que vence agora em dezembro dezembro do ano que vem ainda, tá, fiel? De 2026. Fiel, Corinthians não vai renovar contrato com o Memphis agora, pelo menos é a informação que eu recebi. Corinthians vai procurar renovar com o jogador só no ano que vem, tá? Então a renovação de contrato agora, esquece, não é isso que o Corinthians vai fazer nesse presente momento. Pode até ter existido umas conversas, o diretor financeiro não vai mentir isso, obviamente, só que não há expectativa de renovação de contrato para agora. Na hora que virar o ano, lá para metade do ano, aí sim o Corinthians pode pensar já numa renovação com o Memphis. Pelo menos a informação que eu recebi não é do interesse do holandês renovar um contrato agora, tá, fiel? Ah, mas por quê, corintianeiro? Primeiramente, fiel, o cara tem mercado na Europa. Ah, mas tá embaixo, mas tem mercado. Se ele arrebentar aqui até na metade do ano, vai se valorizar ainda mais. E dinheiro, fiel, o jogador gosta de dinheiro. Quem ama clube de futebol somos nós, torcedores, tá? E detalhe importante, o Corinthians não tem condição hoje, apesar que não é o Corinthians que paga o Memphis, só uma parte. A patrocinadora Master não vai aumentar o salário do Memphis. Então, para você renovar um contrato, para você convencer o jogador a renovar faltando um ano para acabar, você tem que chegar no cara e falar e fazer uma proposta muito boa para ele, fazer uma proposta que agrada o jogador a renovar antes do término. E como você agrada um jogador? Aumentando o seu salário, aumentando os bônus para ser campeão, aumentando as cláusulas de assistências e gols. É assim que você conquista aí vamos dizer assim, a vontade do jogador permanecer no Corinthians, e não é o momento para isso. Pelo menos a informação que eu recebi, corintianeiro, no calor do momento ali, falaram aquilo, mas Corinthians e Memphis não vai renovar por agora, só na virada do ano aí, tá, fiel? Para o Corinthians começar a pensar sobre renovação de contrato com o Memphis, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e quero saber a opinião de vocês também na seguinte questão. Corinthians deve ou não deve negociar Igor Coronado, fiel? Comentem porque eu quero saber, porque tem... E essas são as notícias de hoje aí, galera. Galera do Timão, beleza? E ainda tem mais um detalhe que é sobre o Rodrigo Garro, que segundo o Corinthians ele ficaria afastado sobre alguns jogos, né? Ele tem ali o seu problema no joelho, um problema que dá para dizer que é crônico. Então ele vai ficar afastado por alguns jogos a fim de recuperação muscular.
Tá, beleza? Acredito que o Coronado possa ter mais chances e minutagem nesse meio tempo que o Garro estará fora, tá? Mas é aquilo, né? Realmente eu concordo. E o Coronado ganha um bom salário por um futebol bem ameno, né? Do que ele entrou ontem, assim, não. Ele não fez aquele jogo que ele sabe fazer, que ele mostrou ano passado, tanto contra o Fortaleza, contra outros jogos, outras decisões ali que ele mostrou que realmente joga bola, né? Mas vamos ver, né, gente? Talvez aí uma mudança tática, posicionamento dele, algo do tipo, possa vir ajudar o futebol dele. Mas essas são as notícias de hoje, galera. Curta, comente, vou responder todos os comentários de vocês e até uma próxima.